Você está prestes a entrar no mundo restrito de Chernobyl. O que aconteceu em 26 de abril de 1986 foi muito mais do que um acidente nuclear. Foi o início de um pesadelo que a União Soviética tentou, a todo custo, apagar da história. Neste vídeo, revelamos as imagens proibidas que o governo soviético confiscou. Desde o primeiro registro do reator exposto, que danificou o próprio filme da câmera com radiação, até mutações aterrorizantes que surgiram anos depois no ecossistema local. Vamos mergulhar nos segredos do pé de elefante, a massa mais mortal da Terra, e mostrar o destino cruel dos primeiros heróis que enfrentaram o invisível sem proteção. Prepare-se. Estas são as cenas que você não deveria ver. Os segredos enterrados sob o sarcófago e a verdade que ainda pulsa nas sombras da zona de exclusão. A primeira foto tirada do reator após a explosão. Esta foto foi tirada em 27 de abril de 1986, por volta das 16 horas, apenas 14 horas após a explosão do reator. Ele estava dentro de um helicóptero voando a cerca de 200 metros acima do núcleo destruído. A imagem parece embaçada, porque a radiação era tão forte que danificou o filme no momento em que o obturador da câmera se abriu. O ar ao redor do helicóptero media cerca de 1.500 rem, uma dose alta o suficiente para matar uma pessoa em minutos. Os medidores do helicóptero nem conseguiam ler o nível real de radiação porque atingiam o limite máximo muito antes de alcançá-lo. Costin teve que se manter afastado da porta aberta para evitar absorver uma dose fatal, e é por isso que a foto foi tirada de longe e em ângulo. Até mesmo estar no helicóptero colocava todos a bordo em perigo. Esta imagem foi proibida porque mostrava exatamente o quão ruim a situação realmente era. O reator não estava apenas danificado, estava completamente exposto, com o núcleo aberto ao meio ambiente. O governo soviético ainda afirmava que o acidente era pequeno e estava sob controle. Esta única foto provou o contrário. Ela revelou que a explosão foi massiva, a radiação era extrema e as autoridades haviam enganado tanto o povo soviético quanto o resto do mundo. O governo escondeu esta foto porque ela teria exposto seu fracasso em conter o desastre e sua recusa em alertar os civis que já estavam sendo expostos a radiações perigosas. O leitão mutante. A radiação estava nas fazendas ao redor de Chernobyl há anos, quando este leitão recém-nascido apareceu em 1989. O leitão nasceu com o corpo deformado e membros dobrados em ângulos não naturais. A radiação de Chernobyl havia entrado no solo, na ração e na água, danificando o DNA do gado que permanecia em fazendas contaminadas. Casos como este não apareceram apenas uma vez, apareceram repetidamente anos após a explosão. Fazendeiros relataram bezerros, potros, pássaros e porcos com deformidades graves, todos mostrando sinais de danos por radiação passados de uma geração para a seguinte. A mutação neste leitão deixou claro que a contaminação havia se movido mais profundamente no ecossistema, inserindo-se no ciclo reprodutivo dos animais que viviam ali. Esta fotografia expôs uma verdade que a União Soviética não queria reconhecer. A chuva radioativa ainda estava envenenando tudo o que era vivo, e o dano estava se espalhando silenciosamente através de cada nova geração nascida na Terra arruinada. O bombeiro de Chernobyl. Este bombeiro estava entre os primeiros homens enviados ao telhado do reator 4, um lugar encharcado de radiação mortal, minutos após a explosão. Ele foi pensando que era um incêndio comum. Quando chegou ao hospital número 6, os efeitos daquela exposição já estavam destruindo seu corpo. Seu rosto foi envolto em pesadas camadas de gaze, porque a pele por baixo começou a descascar. Não eram queimaduras superficiais, eram as lesões características de Chernobyl, a radiação matando o tecido de dentro para fora, deixando os médicos com quase nada que pudessem tratar. Espaçadores de metal foram colocados ao redor de seus dedos para evitar que o que restava de sua pele se rasgasse ou grudasse. Até pequenos movimentos poderiam ter causado a ruptura do tecido queimado e falido. Ele foi colocado em isolamento porque seu próprio corpo carregava contaminação suficiente para colocar outros em risco. Muitos bombeiros de Chernobyl chegaram em condições semelhantes, caminhando por conta própria, sem saber que a exposição que sofreram no telhado já havia desencadeado danos internos imparáveis. Em poucas horas, eles sofreram vômitos, sangramentos e separação da pele. Em poucos dias, a maioria estava em estado terminal. Esta fotografia contradizia todas as alegações de que o incêndio de Chernobyl estava contido ou era menor. Ela mostrou o que o reator realmente fez com os homens que ficaram mais próximos dele, jovens bombeiros que foram sem avisos,
sem proteção, e pagaram por isso com ferimentos tão graves que o Estado se recusou a deixar o público vê-los. Peixes mortos pela radiação. Nas horas após a explosão de Chernobyl, algo deu terrivelmente errado no lago de resfriamento da usina. Peixes grandes começaram a subir à superfície em números massivos, com seus corpos inchados, macios e sem vida. Esses peixes absorveram doses letais de radiação poucas horas após a explosão. Seus corpos incharam e amoleceram, um sinal claro de degradação do tecido interno, causada não por doença ou poluição, mas por exposição radioativa direta. Eles flutuaram para a superfície em grandes números, morrendo tão rapidamente que os trabalhadores podiam retirá-los diretamente da água com as mãos. O lago originalmente fazia parte do sistema de resfriamento do reator, projetado para regular as turbinas da usina. Após a explosão, tornou-se uma armadilha de alta radiação, puxando água contaminada e detritos diretamente para o ecossistema. Qualquer coisa que entrasse nele, peixes, insetos, pássaros, morria quase imediatamente. A foto de Costin capturou esse colapso em tempo real, mostrando a rapidez com que a chuva radioativa envenenou todos os seres vivos perto do reator. Esta imagem contradizia todas as tentativas oficiais de alegar que a contaminação era limitada ou estava sob controle. Os peixes tornaram a verdade impossível de esconder. Chernobyl destruiu a vida selvagem local instantaneamente, e a radiação foi poderosa o suficiente para matar espécies inteiras em um único dia. O potro mutante. 2 anos depois de Chernobyl, animais ainda nasciam debilitados. Em uma fazenda contaminada na Ucrânia, surgiu um potro com as pernas tão deformadas que não conseguia ficar de pé ou sobreviver. Suas deformidades foram o resultado de DNA danificado pela radiação. O mesmo impacto genético visto em pássaros, vacas, porcos, insetos e outros animais em toda a região de Chernobyl. Este potro tornou-se um dos exemplos mais claros do que a exposição prolongada à chuva radioativa estava fazendo com os animais nascidos em fazendas contaminadas. As mutações eram tão extremas que cientistas produziram uma imagem em tamanho real do potro e a enviaram diretamente a Mikhail Gorbachev, em uma tentativa de forçar o governo a reconhecer a gravidade do problema. A mensagem era impossível de interpretar mal. Chernobyl ainda estava alterando a biologia de todas as espécies que viviam na zona. Esta fotografia expôs uma verdade que as autoridades soviéticas se recusavam a tornar pública. A chuva radioativa não estava apenas no solo, estava remodelando as criaturas vivas desde o nascimento. Provou que o dano ambiental era contínuo, generalizado e muito mais devastador do que o Estado havia admitido. A evacuação em massa de Pripyat. Esta fotografia, tirada em 27 de abril de 1986, mostrava residentes de Pripyat embarcando em ônibus e caminhões menos de 36 horas após a explosão. Ninguém usava máscaras de gás porque as autoridades insistiam que não havia perigo sério e que a situação na usina estava sob controle. As pessoas foram instruídas a levar apenas documentos e alguns itens pessoais porque a evacuação seria temporária. Animais de estimação e gado foram deixados para trás, trancados em casas e quintais. A mensagem original do governo ao público era simples. Um pequeno incêndio havia ocorrido, tudo estava contido e não havia ameaça aos civis. Mas esta imagem mostrava o contrário, uma cidade inteira sendo esvaziada em um único dia. Mais de 49 mil pessoas foram removidas imediatamente, seguidas por dezenas de milhares de outras de cidades vizinhas, à medida que as leituras de radiação subiam muito além do que as autoridades haviam admitido. Esta fotografia deixou claro que Chernobyl não era uma emergência controlada. Foi uma liberação catastrófica de radiação tão severa que a União Soviética não teve escolha a não ser evacuar silenciosamente uma população inteira, enquanto ainda insistia publicamente que nada de importante havia acontecido. Vilas destruídas e enterradas. Nesta cena, um trator empurrava uma casa em direção a uma vala profunda cavada para enterrar uma estrutura inteira. Equipes de limpeza percorreram as aldeias marcando edifícios com grandes X pintados, identificando qualquer coisa que não pudesse ser descontaminada. Uma vez marcadas, as casas eram esmagadas e empurradas para fossas. Escolas, celeiros, casas de fazenda e quarteirões inteiros de ruas seguiram o mesmo caminho, apagados em questão de horas. Essas cidades não foram simplesmente
abandonadas foram intencionalmente enterradas porque a radiação havia penetrado em todas as partes do ambiente. A madeira, o solo, o telhado e as fundações absorveram a contaminação tão profundamente que nenhum método de limpeza poderia torná-los seguros novamente. Em muitos lugares, os trabalhadores cobriram as fossas com concreto para prender os detritos radioativos. A Sala 305-2. Uma nova foto tirada nas profundezas de Chernobyl expõe uma das áreas mais perigosas que ainda restam nas ruínas do reator. Ela mostrava parte da Sala 305-2, uma câmara subterrânea enterrada sob concreto e metal desmoronados. A imagem parece um espaço de armazenamento abandonado, mas revela algo muito mais alarmante. O combustível nuclear preso dentro daquela sala começou a reagir novamente. Quando o reator 4 explodiu em 1986, o combustível derreteu e misturou-se com areia, aço e materiais do reator. Formou massas sólidas chamadas materiais, contendo combustível que se espalharam pelos níveis inferiores como lava endurecida. Esses materiais permanecem extremamente radioativos e a Sala 305-2 contém algumas das maiores concentrações. Eles estão sob escombros instáveis que não são movidos há décadas. Nos últimos anos, sensores na sala detectaram um aumento constante na atividade de nêutrons. Isso não é uma flutuação inofensiva. Significa que o combustível nuclear está começando lentamente a entrar em fissão novamente. A reação está aumentando silenciosamente, fora de vista, em um espaço selado onde ninguém pode intervir sem expor os trabalhadores a radiações mortais. O ginásio abandonado de Pripyat. Antes da explosão, este ginásio era preenchido toda semana, com o som de crianças correndo, gritando e brincando. Pertencia à escola número 3 em Pripyat, construída para as famílias dos trabalhadores da usina de Chernobyl. Agora, a sala está silenciosa e desmoronando. O chão de madeira está rachado, empenado e coberto de poeira, vidro quebrado e detritos apodrecidos. Cestas de basquete ainda pendem em cada extremidade, mas parecem tortas e prontas para cair. Equipamentos esportivos antigos jazem espalhados pelo chão, incluindo bolas murchas, cordas emaranhadas e aros esmagados. Na foto, parte do teto desabou, deixando uma abertura irregular que deixa entrar uma luz fria e cinzenta. O brilho não faz a sala parecer mais segura, apenas expõe o dano. As paredes, outrora pintadas de verde, agora estão riscadas com manchas de água e mofo. Armários enferrujados inclinam-se para um lado, enquanto tábuas quebradas e painéis caídos criam um labirinto de perigos pelo chão. Embora décadas tenham se passado, o ginásio ainda é perigoso. A poeira em seu interior contém partículas radioativas que se prendem às superfícies e sobem no ar quando perturbadas. Os níveis de radônio permanecem altos o suficiente para representar um sério risco à saúde. Qualquer pessoa que entra respira contaminação a cada passo. A Floresta Vermelha. Uma das fotos mais proibidas e perturbadoras da zona de exclusão de Chernobyl mostra uma seção da Floresta Vermelha, o pedaço de terra mais radioativo perto da usina nuclear. A imagem captura a terra queimada, troncos de árvores enegrecidos e agulhas de pinheiro congeladas em uma cor laranja não natural. Essas árvores morreram 2 vezes. A primeira morte ocorreu em 1986, quando absorveram uma dose letal de radiação poucas horas após a explosão do reator. A segunda ocorreu 30 anos depois, quando um incêndio florestal massivo varreu a área em 2016 e queimou a maior parte do que restava. A Floresta Vermelha cobre cerca de 2 a 3 milhas quadradas. Ganhou esse nome porque a radiação mudou as agulhas dos pinheiros de verde para um laranja avermelhado brilhante antes de morrerem. Autoridades soviéticas enterraram muitas das árvores mortas em valas, mas grandes seções foram deixadas no lugar, perigosas demais para serem tocadas. A floresta nunca voltou ao seu estado original. Em vez disso, pequenos trechos de novo crescimento apareceram ao longo dos anos, principalmente árvores decíduas que lidam melhor com a radiação do que os pinheiros. O incêndio de 2016 apagou muito desse progresso lento. Queimou cerca de 80% da floresta e liberou partículas radioativas de volta ao ar. A foto tirada depois mostra uma paisagem despojada de vida. O solo está danificado. Equipes científicas que entraram na área relataram
mostram uma atividade biológica alarmantemente baixa. Até organismos responsáveis pela decomposição de matéria orgânica, como minhocas, quase desapareceram. As leituras de radiação mostraram níveis de exposição de 15 micrograys por hora a mais de 600. Esses números explicam por que a Floresta Vermelha se tornou um dos locais mais restritos de toda a zona e por que as autoridades soviéticas nunca quiseram que o mundo visse o que seu desastre realmente criou: o colar de Chernobyl. Depois de Chernobyl, milhares de crianças carregaram o desastre em seus corpos. Uma cicatriz fina e horizontal estendida pela garganta tornou-se uma visão comum. Os cirurgiões faziam a incisão para remover glândulas tireoides danificadas depois que o iodo radioativo inundou seus corpos nas semanas seguintes à explosão de 1986. A marca nunca desapareceu. Ficou conhecida como o colar de Chernobyl, um lembrete permanente da exposição à radiação e um dos sinais mais visíveis do custo humano a longo prazo do desastre. Os casos de câncer de tireoide dispararam entre crianças na Ucrânia, Bielorrússia e regiões próximas. Muitas famílias não tinham ideia de que seus filhos estavam bebendo leite contaminado ou comendo colheitas cheias de iodo radioativo. A tireoide absorve o iodo rapidamente, especialmente em crianças, o que tornou a forma radioativa extremamente perigosa. À medida que o câncer se espalhava, milhares de jovens pacientes acabavam em salas de cirurgia e cada cirurgia deixava a mesma marca inconfundível. A Bielorrússia relatou alguns dos números mais altos, porque suas terras agrícolas e suprimentos de água receberam algumas das chuvas radioativas mais pesadas. Comunidades inteiras carregavam o risco dentro de seus corpos sem perceber. O pé de elefante formou-se nos dias imediatamente após a explosão de 1986. O combustível nuclear dentro do reator derreteu completamente, misturou-se com areia, aço, isolamento e concreto, e fluiu como metal fundido pelo edifício. Queimou pisos e canos, finalmente instalando-se em uma câmara abaixo do reator. O que restou foi uma massa sólida de corium radioativo tão poderosa que as leituras iniciais estavam fora da escala. Na época, ficar ao lado dele por apenas 60 segundos significava exposição letal à radiação. Uma pessoa começaria a vomitar em poucas horas e morreria logo depois. Mesmo uma década depois, a radiação ainda era forte o suficiente para destruir sensores de câmeras e distorcer fotografias. É por isso que as autoridades soviéticas restringiram o acesso e mantiveram imagens como esta longe do público. O homem na foto é Artur Korneev, um dos trabalhadores responsáveis por localizar os pontos radioativos perigosos dentro das ruínas do reator. Ele se aproximou do pé de elefante mais vezes do que qualquer outra pessoa, muitas vezes sem um traje de proteção completo porque o equipamento era limitado. O fato de ele estar tão perto, posando calmamente para uma câmera, torna a imagem ainda mais perturbadora. O pé de elefante parece uma escultura, mas é um assassino silencioso. Representa o momento exato em que o reator perdeu o controle e criou algo que não deveria existir. É por isso que a União Soviética nunca quis que o mundo visse fotos como esta. Expunha o perigo, a má gestão e a escala do desastre que nenhuma propaganda poderia esconder. Vegetais não contaminados. Tirada em maio de 1986, apenas algumas semanas após a explosão, esta foto mostrava uma barraca de mercado cheia de tomates, pepinos e pimentões. Acima deles, havia uma placa em alemão que dizia: "Oferecemos vegetais não contaminados de nossas estufas." A mensagem não era para os locais, era para repórteres e autoridades estrangeiras que o governo precisava tranquilizar. Pessoas ao fundo caminhavam pelo mercado, sem saber que o iodo 131 radioativo e o césio 137 ainda estavam se depositando pela região. A contaminação já estava no solo, na água e no ar. Até mesmo produtos de estufa poderiam carregar perigo, dependendo de como foram cultivados. Nada disso foi compartilhado com o público. O que tornava a foto dolorosa era a falsa sensação de segurança. Famílias compravam vegetais acreditando que estavam protegidas. As autoridades sabiam que não estavam. Os sapos de Chernobyl.
O ambiente de Chernobyl também levou a adaptações bizarras da perereca oriental. Esses sapos passaram por mudanças chocantes nesta paisagem severa e radioativa, enfatizando a resiliência da vida em condições extremas. Normalmente de um verde vívido, as pererecas orientais encontradas dentro da zona de exclusão de Chernobyl têm uma aparência surpreendentemente diferente, com muitos indivíduos parecendo pretos como breu. Acredita-se que essa diferença na coloração seja resultado de uma evolução rápida em resposta aos altos níveis de radiação presentes na área. Pesquisadores notaram que a coloração mais escura nesses sapos está ligada a um aumento na melanina, um pigmento que serve a um propósito crucial. A melanina não apenas fornece camuflagem, mas também oferece benefícios protetores contra a radiação ultravioleta e ionizante, reduzindo a probabilidade de danos celulares. A presença desses sapos de cor escura sugere que aqueles com níveis mais altos de melanina foram favorecidos evolutivamente após o desastre nuclear, pois estavam melhor equipados para sobreviver às condições adversas. O fazendeiro sueco em traje de radiação. Apenas algumas semanas após a explosão de Chernobyl, a radiação atingiu fazendas a centenas de quilômetros de distância. Na Suécia rural, um fazendeiro teve que trabalhar em seus próprios campos usando um traje de proteção completo, luvas e máscara depois que seu feno testou positivo para a radioatividade. Isso não foi perto do local do reator, foi a mais de 965 quilômetros de Chernobyl. A chuva radioativa cruzou fronteiras e se espalhou pela Europa em dias, contaminando terras agrícolas comuns sem aviso. A Suécia foi o primeiro país a perceber que algo estava errado. Apenas 2 dias após a explosão, os alarmes de radiação na usina nuclear de Forsmark dispararam, mostrando níveis altos demais para serem locais. Quando os trabalhadores suecos testaram seus sapatos e roupas e encontraram contaminação, ficou claro que a fonte vinha do leste. Essa descoberta forçou a União Soviética a admitir o acidente publicamente. Iodo 131, césio 137 e estrôncio 90 depositaram-se em pastagens, lagos e florestas. Leite, carne, renas, peixes, cogumelos e caça selvagem foram todos afetados. Alguns alimentos tiveram que ser retirados das lojas. Verificações de segurança tornaram-se obrigatórias. Regiões inteiras precisaram de monitoramento a longo prazo. O que tornava a foto tão dolorosa era sua mensagem. Chernobyl não ficou na Ucrânia. Atingiu pessoas que não tinham nada a ver com o reator. Pessoas que acordaram uma manhã e encontraram radiação em suas fazendas, em seus campos e em sua comida. Mostrou um mundo despreparado para um desastre que cruzava fronteiras tão facilmente quanto o vento. Foi exatamente por isso que a imagem foi mantida fora das reportagens soviéticas. O pássaro negro de Chernobyl. Nos anos após o desastre de Chernobyl, as pessoas começaram a relatar avistamentos de uma criatura estranha dentro e ao redor da zona de exclusão. Ficou conhecido como o pássaro negro de Chernobyl. Testemunhas descreveram uma figura grande, escura, semelhante a um pássaro, com uma envergadura excepcionalmente larga e olhos vermelhos brilhantes. Devido a essas características, muitos o compararam ao Mothman, Homem-Mariposa, uma criatura do folclore americano relatada pela primeira vez na Virgínia Ocidental durante a década de 1960. O Mothman foi descrito quase da mesma forma e tornou-se associado a desastres, mais notavelmente o colapso mortal de uma ponte, ganhando a reputação de uma figura de aviso que aparece antes de catástrofes. Os avistamentos do pássaro negro geralmente aconteciam perto de cidades abandonadas, florestas e ruínas da usina nuclear. Aqueles que afirmavam tê-lo visto diziam que a criatura não se comportava como um pássaro normal. Muitas vezes era silenciosa, observava à distância e aparecia de repente antes de desaparecer. Algumas testemunhas acreditavam que sua presença significava que algo ruim estava prestes a acontecer, o que reforçava a comparação com a lenda do Mothman. Vários relatos afirmam que pelo menos uma fotografia do pássaro negro foi tirada logo após o desastre, mas nunca foi divulgada. Durante este período, a União Soviética controlava rigidamente toda a mídia relacionada a Chernobyl. Imagens que pudessem causar pânico, sugerir mutações ou implicar consequências a longo prazo eram rotineiramente confiscadas ou classificadas. Uma explicação é psicológica. Após uma tragédia massiva, pessoas vivendo sob medo, segredo e exposição à radiação podem interpretar sombras,
animais ou alucinações induzidas pelo estresse como algo sobrenatural. Outra explicação é biológica. Alguns pesquisadores sugerem que o pássaro negro poderia ser um animal real alterado pela radiação, como uma grande coruja ou cegonha cuja aparência foi mudada pelo dano ambiental. Chernobyl não é apenas um evento do passado, é um alerta silencioso que continua a pulsar sob o concreto. Como vimos, o governo soviético tentou enterrar não apenas as vilas contaminadas, mas também a verdade por trás de cada uma dessas imagens. Desde o pé de elefante que permanece letal, até o combustível nuclear na sala 305-2, que voltou a reagir recentemente, o perigo está longe de acabar. A cada nova geração de animais que nasce com deformidades, ou a cada cicatriz do colar de Chernobyl no pescoço de um sobrevivente, somos lembrados de que o custo humano e ambiental foi muito maior do que qualquer relatório oficial jamais admitiu. O que mais ainda está escondido nas profundezas do reator ou nas sombras da Floresta Vermelha. Algumas verdades foram feitas para serem esquecidas, mas aqui nós as trouxemos à luz. Se você quer continuar explorando os arquivos mais obscuros e os mistérios que o mundo tenta ocultar, inscreva-se no Mundo Restrito. Ative o sininho, porque o que revelaremos no próximo vídeo é ainda mais perturbador. Deixe seu comentário. Qual dessas imagens mais te chocou? Nos vemos no próximo mistério.